E essa manobra que aconteceu dentro da igreja por causa da necessidade, ela foi assim, vou dizer para vocês, poderosa, indiscutivelmente uma das maiores forças usadas pelo sistema por Satanás para confundir o Evangelho. Porque o que houve no Éden? Vamos conjecturar. A Bíblia diz que Deus planta o jardim no Éden, coloca o homem lá dentro, entrega tudo pronto e dá uma ordem para ele: não coma dessa árvore que está no centro do jardim, que é a árvore do conhecimento do mal, que no dia que você comer, certamente você vai morrer. Ali coloca como símbolo de obediência. Tinha uma outra árvore, a árvore da vida também estava no jardim. Só que Deus não falou para eles não comerem da árvore da vida, falou para não comerem apenas de uma árvore. E no momento em que Satanás se aproxima de Eva, ele não podia ter acesso espiritual ao espírito dela, porque ela era gerada por Deus. A Bíblia diz que Deus se projetou dentro de Adão e Eva, e eles se tornaram almas viventes. Mas ele precisava atacar uma das áreas que estivessem ali mais acesso. E ele ataca exatamente esse centro de informações que é os sentimentos, as emoções. E a partir daquele momento, quando ele ataca que isso ganha corpo, ganha força, ganha volume, isso destrói a parte interna. Ou seja, as palavras de Satanás dão credibilidade aos sentimentos e às emoções de Eva, dão valor aos sentimentos, de tal forma que eles passam a controlá-la. Eles passam a controlá-la. E ela, claro, se rende totalmente à vontade e à direção do inferno, perdendo aí, na desobediência, perdendo aquele lugar de honra que tinha diante de Deus e de autoridade. Esse mesmo sistema atuou na igreja depois de alguns séculos, depois da igreja já fundamentada e funcionando. Como? Só que esses valores que eram para ser totalmente espirituais, debaixo de uma regra onde Deus disse: cara, você tem tudo isso, mas esse ponto aqui não mexa. O diabo veio e trabalhou de uma forma um pouco diferente, mas sempre atuando por meio dos sentimentos e emoções que são as necessidades das pessoas. São as necessidades das pessoas. Jesus coloca em Mateus 6,33, ele diz que busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e essas coisas que vocês estão procurando vos serão acrescentadas. E aí, o que nós vemos a humanidade, a igreja, estou falando da igreja, gente, porque essa é uma mensagem, eu acho, muito focada na nova criatura, no cristão. Essa é uma das séries que não cabe pregar lá fora. Não cabe pregar para quem não é crente. Se de repente chegar uma pessoa nova aqui, talvez o Espírito Santo mude a mensagem, né? Uma pessoa nova que fala, uma pessoa que não é cristã. Porque ela só se encaixa na igreja, isso é uma instrução para nós entendermos. Porque esses valores, novamente, eles foram trocados. A busca a Deus pela necessidade, por recursos, por coisas externas, tornou-se altamente volumosa na mensagem, e o centro, o ponto mais importante que a igreja deveria focar, que era o relacionamento de pai e filho, perdeu o seu valor, ficou totalmente sufocado. Quando isso aconteceu dentro da igreja, através da mensagem, isso começou a se expandir como uma mensagem, como se fosse uma fonte que começa a subir e jorrar e se espalhar para todos os lados. E aí, o que nós temos como resultado disso? Nós temos dentro de casa os valores também sendo corrompidos no meio das famílias. Também sendo corrompidos. Se nós olharmos a oração de Efésios, capítulo 3, Paulo ora assim: eu oro ao Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, de quem todo nome, toda família no céu e na terra toma um nome. Então nós entendemos que quando muda os valores de Deus no centro de anúncio sobre Deus na terra, esses valores, esse anúncio, ele começa a se espalhar e ganhar corpo em todas as áreas, em toda a família. Então nós temos esses valores trocados. Nós temos, por exemplo, o centro de comando de dentro de um lar
substituído do marido para a mulher. E não foi porque a mulher tomou, na grande parte, foi porque o marido abriu mão. O centro de valor de um lar, de referência de um lar, que era, no caso da família, o pai e a mãe, eles abriram mão e os filhos tomaram controle. Aí as pessoas ficam tentando resolver isso na força. Então, sei lá, contrata como é que é? A Super Nani lá? A Super Nani, contratam e vai em psicólogo, vai nisso, vai naquilo. Na grande realidade, isso tem que mudar dentro da igreja. Deus não escolheu o mundo, Deus não escolheu qualquer outro meio, senão um único, a igreja, o corpo dele, para anunciar os propósitos dele para a humanidade. É como se não, a igreja é a mina, é o lugar de onde a água flui e se espalha para regar toda a terra. O trono, a água que sai do trono, de Ezequiel 47, aquela água que sai do trono, que por onde passa sara tudo, esse trono é a igreja. Somos nós. A mensagem que nós veiculamos, parece que não. Parece que você está ouvindo aqui e não está acontecendo nada fora, além de você. E, na grande realidade, você só é a emenda, aquele próximo cano, ou deve ser. Aquele próximo cano, aquele próximo tubo que se conecta com aqui o altar, que passa pelo Guilherme, e ele se conecta com a Cris, que vai se conectando, e vai chegando a outras pessoas. Isso vai se expandindo, isso vai alcançando famílias. O que eu estou te falando é que coisas que acontecem em volta de você são controladas, equilibradas e transformadas porque você recebe de Deus uma palavra. A palavra de Deus é comparada sempre com água, com rio, com algo que flui. Com algo que flui, que lava, mas não apenas lava, ela flui, ela acontece, ela continua acontecendo. Então, a humanidade, em Tessalonicenses, Paulo diz assim, ainda não se manifestou o mal, estou concluindo o verso, né? O maligno ainda não se manifestou, porque aquele que o detém ainda não foi tirado. Mas quando ele for tirado, ele terá total liberdade para se manifestar. O que é que ele está dizendo? O Espírito Santo, que atua hoje na igreja, e a igreja que atua por meio do Espírito Santo é o que detém a manifestação total do inferno, das trevas. No momento em que a igreja e o Espírito Santo forem tirados, porque aqui fala do Espírito Santo, mas com a igreja, porque ele está aqui por causa da igreja. Quando eles forem tirados, a força do maligno fecha. Aí acabou. Não tem mais esse trabalho de manifestação da fonte que vai purificando tudo. Eu quero que vocês entendam, captem isso, porque é uma informação muito importante para uma mensagem de autoridade. Põe para mim aqui Mateus capítulo 5, Henrique, quando Jesus disse, vocês são sal da terra e luz do mundo. Acho que é 5,14, né? Se não me falha a memória. Por ali. Olha o que Jesus diz. Vocês são luz do mundo e não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Dá uma olhada. Vocês são luz do mundo e não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. A primeira coisa que Jesus faz é mostrar que essa conexão da igreja com uma fortificação. Por que Jesus usa essa linguagem, né? Vocês são luz do mundo e não se pode esconder uma cidade edificada. Por causa da forma como funcionavam as edificações naqueles dias. Como funcionava? Era importante duas coisas para uma edificação. Primeiro, o local onde ela era construída. Uma cidade, geralmente, eles procuravam construir cidades fortes em lugares altos, onde ela tinha uma ampla visão, não é? Do que estava acontecendo em volta. A primeira coisa, cidades altas. Tanto que Jerusalém é construída sobre montes. Monte de Jerusalém. E várias outras cidades eram construídas sobre montes. Então, esse é o primeiro ponto. Uma cidade é construída em lugar alto. Essa era a visão, não é, das construções no passado, as cidades fortes. Porque o povo não conseguiu conquistar Jebus, que é Jerusalém no passado, chamava-se Jebus. Diz que Josué morreu, o genro dele assumiu, e daí outro, o genro de Caleb, assumiu, e outro foi assumindo. Saul, aí veio o Samuel por último, depois Saul assumiu, e nos dias de Davi, Jerusalém ainda não havia sido conquistada, embora ela fosse a cidade no meio.
Tudo em volta já estava conquistado, mas no meio ninguém tinha conquistado Jebus, porque Jebus era num lugar muito alto, não é? Que é Jerusalém, que está edificada sobre o monte. Os jebuseus habitavam lá dentro e ninguém tinha coragem de entrar, porque o primeiro ponto, era uma cidade, era o lugar mais alto da elevação. Então, quando o inimigo vinha lá embaixo, a tentativa de ataque lá embaixo, eles enxergavam de longe quem estava em cima do muro. Então, eles já combatiam de longe. Segundo ponto, a fortificação em volta. A Bíblia, a história, não a Bíblia, mas a história fala que os muros de Jericó tinham 9 metros de altura por 6 de largura. Eram fortificações gigantescas. Quando a Bíblia fala, gente, que, para mim, uma das maiores demonstrações de força de Sansão não foi matar 1000 filisteus com uma queixada. Porque depende da posição que o cara ficar com a queixada, embora realmente é uma manifestação de força. Mas se o cara ficar num corredor onde só passa de 1 a 1, né? Muita gente morre naquele corredor. Mas uma das maiores manifestações de força de Sansão foi levar os portões de uma cidade montanha acima. Porque os portões de uma cidade suportavam gigantescas batalhas. Para se destruir um portão, se tocasse fogo no portão, tinha que demorar pelo menos uma semana queimando para os caras conseguirem derrubar. Tal qual era a força e o poder de um portão de uma cidade. Diz que Sansão arrancou o portão de uma cidade e subiu a montanha com ele nas costas. Para mim é uma extraordinária demonstração de força. Por quê? Porque é uma das provas que podemos ter hoje, nesse momento. Se você for numa cidade antiga de Israel e tiver lá, com certeza tem portas lá gigantescas que eram construídas de madeiras de lei, você vai ver, imaginar o peso de um portão de uma cidade, o portão que sustentava uma cidade. Então Jesus disse assim, olha só, vocês são luz do mundo e não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Ele está falando vocês, primeiro, vocês estão fortificados em volta. Vocês estão fortificados em volta. Segundo, vocês são uma referência. Eu estou criando uma igreja para ser uma referência. É isso que ele está dizendo. Eu não estou criando uma igreja para ter fim em si mesmo, para encerrar na inversão dos valores, ou seja, a sua alegria não deve ser porque você tem, cara, tenho um salário de 10 mil reais, ou 20 mil, ou 50 mil, ou 100 mil, eu comprei meu apartamento de 4 suítes, com 4 vagas, acabei de comprar minha casa na praia com teto de vidro, e a 30 metros da última onda, e encomendei um Rolls Royce, porque é um carro que só compra por encomenda. Então acabei de encomendar o meu Rolls Royce e estou comprando aí o avião do Valdomiro Santiago. Jesus disse, não seja essa a tua alegria. Não seja essa a tua alegria. Ou seja, isso não seja o fim da tua esperança. Ele disse, porque se for o fim, você não é um rio, você é um poço. Se for o fim, você não é um rio. Se a sua alegria acabar nisso, é certo que todas essas coisas passam e se corrompem. Então você é apenas um poço que vai estar juntando limo, e poço, se ele começa a juntar limo, ele não produz vida, porque falta oxigênio. Ele disse, a ideia é ser um rio. A ideia é tudo isso. Você ter tudo isso, toda essa bênção, que a Bíblia diz que ele faz com que as riquezas das nações migrem para a mão dos justos, que ao ímpio ele dá trabalho, e ao justo ele dá descanso, e dá ordem ao ímpio para que trabalho entregue na mão do justo quando esse justo se posicionar como justo. Mas a ideia final não é essa, a ideia final é exatamente essa manifestação dessa fonte. Vai para o verso de número 15, pode passar, Henrique. Ele diz assim, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas põe ela no velador, no lugar elevado, né? E alumia a todos os que se encontram na casa. Aí, às vezes, a gente pensa, a gente não, por falta de entendimento, a gente não compreende que isso não acontece, não está acontecendo porque eu estou falando. Eu ou você estamos falando. Está acontecendo porque nós somos. Isso acontece por quem você é. Eu me lembro do episódio que o pastor Ivanildo contou esses dias atrás, de um rapaz que chegou lá fazendo o maior barulho, lá, maior escândalo, né? E, é claro, ele não saiu do lado de fora, que não é bobo nem ele nem eu, né?
Mas ficou lá na intercessão, né? Deus é Deus de perto, Deus de longe. E quando ele saiu, não precisou criar escândalo, não precisou fazer nada, apenas entendendo quem você é. Então não tem a ver com o que, mas eu preciso estar falando, não, vou falar uma coisa para vocês, se Deus abrisse, entendam como é sério, como é poderoso ou poderosa essa manifestação da vida de Deus dentro da vida de um homem. Se Deus abrisse os olhos de vocês e mostrasse para vocês, para cada um de nós, o que acontece em volta da gente, porque nós somos novas criaturas, você não acreditaria. Ou talvez você se jogaria de joelhos nos pés dele e pediria 1 milhão de perdões por às vezes ter reclamado, Senhor, será que o Senhor me abandonou? Será que todas as suas dúvidas seriam desfeitas com o vislumbre da visão do que é ser um crente em algum lugar. Eu estou falando de quem você é. Eu estou falando do que está acontecendo em volta de você como nova criatura. Estou falando do que está acontecendo agora em volta da sua vida, em torno de quem você é. Do poder que está acontecendo. A Bíblia não diz que você dá ordem aos anjos para te guardarem. A Bíblia diz que ele deu ordem aos anjos para te guardarem. Foi ele que deu. No momento em que você nasceu de novo, anjos receberam ordem para estar com você. Entendam isso, captem isso no coração. Eles receberam, não é você. Aí quando esses anjos que estão em volta de você, quando você atua de acordo com a palavra, eles se movem pela palavra para te favorecer. Mas para te guardar não é uma ordem sua, para te guardar é uma ordem de Deus. Então, digamos assim, isso não é o resultado de uma escolha que eu faço para que venha um anjo. A única escolha que eu tenho que fazer é aprender mais dele. É compreender mais dele, é compreender mais quem eu sou nele, o que eu possuo nele. Para que eu possa viver essa realidade aqui, esses simples versos que Jesus está dizendo. Cara, não edifica-se uma cidade para ficar escondida. Primeiro ela está em lugar visível. Ela não só é vista de longe, como ela também enxerga de longe. É um campo de visão aberto, limpo. Nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas põe ela num velador para iluminar todos que estão na casa. O verso 16. Pode seguir. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está no céu. Vamos dividir aqui em duas situações. A primeira, assim brilhe também o quê? A vossa luz são as vossas boas obras? Sim ou não? Não. Não, ele diz que brilhe a luz de vocês para que eles vejam as boas obras. Brilhe a luz de vocês, faz assim, incomoda o diabo, né? Como uma criança recém-nascida incomoda os pais. É que eu estou vendo a Fê olhando para o Tiaguinho assim. Tá. Não deixa ele dormir. Estão entendendo, gente? Brilhe também a vossa luz diante dos homens. Então, como brilha? Levanta e resplandece. Saiba quem você é. Que a primeira, ninguém pode dar o que não tem. Ninguém pode dar o que não tem. Você vai tentar fazer algo de bom se você nem sabe quem você é. Você nem sabe quem você é. Num combate pessoal, apenas defendendo quem você é, qual é o partido que você toma? Porque brilhar a luz é exatamente isso. É num combate, na defesa de quem eu sou, qual partido eu tomo. Para depois eu fazer alguma coisa. Para depois eu fazer alguma obra. A primeira posição é que partido eu tomo. Quando Paulo diz, eu sei no Deus em quem eu tenho crido. Ele fala para que eles acreditem no que ia acontecer. Então Paulo diz, eu não quero saber do cálculo de vocês. Tem um cálculo que vem de cima, tem uma ideia, tem uma direção que vem de cima, tem um livramento que vem de cima, tem uma salvação que vem de cima, que eu sei exatamente o que é. E ainda que tudo aqui desmorone,
o que ele disse vai se cumprir. Mas existe uma defesa, tem um cara que está ali, sendo morto, sendo entregue, sendo levado, sendo preso, com algema nas mãos. Então, por quê? Porque ele está plenamente convicto de quem ele é. Ele não está sendo preso porque ele foi ladrão, porque ele roubou, porque ele matou alguém. Não, ele está sendo levado preso por causa da identidade dele. A identidade. Então Jesus disse assim: brilhe a tua luz diante dos homens. Para quê? Gente, pensa aí. Deixa eu pegar aqui alguém que tem um pai que só olha e você para. Alguém aqui? Daí? Que o pai só olhava assim. O que tem nisso? O que tem num pai? É assim ela também? O que ela construiu para ser assim? O que um pai constrói? A não ser saber quem ele é. Não brigar por quem ele é, simplesmente ser. O que a mãe constrói? Não briga por quem ela é, simplesmente é. Consciência de quem você é. Por isso que eu não quero trazer aqui a autoridade sobre estar gritando e falando, porque nós estamos com um monte de gente batendo na porta de todo mundo, falando e falando, mas não está vivendo nada, não é nada. Não tem poder, não tem autoridade nenhuma. Está fugindo do demônio, está fazendo sinal da cruz na frente de centro de macumba, está se desviando da calçada de puteiro. Não que você deva estar lá na calçada do puteiro. Gente. A tua identidade não pode ser maculada pelo ambiente. É o contrário. O ambiente tem que começar a se mover por causa da tua identidade. Por que você acha que Jesus senta na casa de pecadores, come com prostituta, come com ladrão e conversa e o povo diz: olha esse cara. Dá uma olhada nesse cara. Como é que ele pode ser o filho de Deus? Olha como ele está se misturando com esse povo. Por que, pastor? Então, se tem tanta gente que tropeçou e caiu porque não sabe quem é. Porque não sabe quem é. Porque não tem uma identidade forjada. Porque não sabe exatamente. Não sabe o valor que tem. Não sabe o valor que tem. Não conhece o preço que foi pago por ele. Então Jesus disse: então deixe brilhar a sua luz. Deixe brilhar a sua luz. Sabe que a gente lida com identidade e a gente não percebe isso? Por exemplo, quando uma pessoa está conversando, eu estava conversando com um rapaz lá na porta, um pessoal lá, aí ficamos conversando, aí um chegou e falou: irmão, não sei o que, irmão. Aí o outro falou assim: não, ele é o pastor. Ele falou: ele é o pastor. Quer dizer, nós lidamos com essa questão de identidade, aí já começou a falar e pedir oração e aquele tipo de coisa. Aparentemente parece que o irmão, ser um cristão, era insignificante, mas na hora que falou é o pastor, identidade. Só que para informação de você, você não precisa andar falando quem você é, você precisa saber quem você é. Porque Paulo diz: a nossa luta não é contra carne e sangue. Então pode ser que pessoas naturais, até em determinado momento, pode resistir a você, mas o inferno não. O inferno sabe exatamente contra quem está lutando. Ele sabe exatamente contra quem está lutando. Por isso que é necessário que entendamos isso. Vai mais um verso, Henrique. Deixa eu ver se é essa parte que ainda eu quero. Não, pode tirar, pode ir. Tinha uma outra passagem que eu queria. Mas basicamente é isso que eu quero que vocês captem, para que vocês não fiquem: pastor, parece que as coisas não estão acontecendo, parece que nada está acontecendo na minha vida. Existe uma realidade que a semana que vem eu devo trazer isso, já está lá, já está preparado.
né, as bases da nossa autoridade, embora estou falando disso aqui agora, nesse momento, e a gente vai vir falando, mas eu quero dar mais uma cavada sobre as bases da nossa autoridade, que não tem a ver com o que sentimos, que eu vou falar um pouco de, ver se eu consigo entrar em sentimentos hoje também. Mas quais são as bases, cara? Não tem a ver com o que eu sinto, não tem a ver com o que você sente. Assim como o que faz um filho ser filho, não é o fato dele rejeitar o pai ou rejeitar a mãe. O que faz ele ser filho é ser nascido. É ele ser nascido. Então vamos pegar aqui, por que temos dificuldade de atuar como autoridade? Semana passada eu falei um pouco sobre isso aí, que aquela dificuldade que a gente tem de permanecer na fé, sabe? Da intensidade da fé, de continuar, como eu contei aqui no livro do Kenneth Hagin, A Autoridade do Crente, que vocês devem adquirir esse livro, gente. Eu acho que vocês deveriam comprar, é muito baratinho esse livro. A Autoridade do Crente, compra esse livro. É muito baratinho, é fininho, tem lá 30, 40 páginas, você pode ler no piscar de olhos. Compra, vai ajudar demais vocês. Né? Hã? Tem mais? Quase 100? Mas é fininho. É fininho. Não é? Fé persistente, como o Kenneth Hagin diz, que ele repreendeu uma enfermidade de uma menina e uma semana depois ela entrou em crise, foi para o hospital e ele sabia o que estava acontecendo. Naquele momento o demônio recebeu uma ordem para sair, ele permaneceu firme declarando aquilo, confirmando a autoridade, a ordem que ele tinha liberado. E aquela menina foi curada, foi liberta daquele demônio que roubava a capacidade dela amadurecer, ela permanecia como se fosse uma criança. Né? Aí por que nós temos dificuldade para atuar? Outro ponto, né? Que é uma falta de fé persistente e intensa, que foi o primeiro. Nós pegamos aqui Mateus, ele perguntou por que vocês estão com tanto medo. Essa palavra pequena aqui que Jesus usa é a palavra para tempo, porque é a mesma coisa para meta, distância. Então, quanto tempo? Né? Pequena fé. Quando Pedro vai caminhar sobre as águas e afunda, homem de pequena fé poderia ter caminhado mais um pouco, ter persistido, ao invés de ficar olhando para o vento, dando atenção a outras coisas, permanecido com atenção no que deveria ser. Uma das estratégias de Satanás é a distração, que também vou trazer aqui, vou falar agora para não perdermos tempo, né? Não travou aí, negão. Isso. Você não foi criado para duelar com o inferno. Quem tem o título, que no caso é você tem o título de filho de Deus. Você só permanece no seu lugar, só defenda, permaneça no seu lugar. A Bíblia de Paulo diz aos Efésios, não dê lugar ao diabo, não dê lugar. Entendeu que está acontecendo um ataque? Já declare, já anuncie, já se posicione. Cara, eu entendi que está acontecendo um ataque de Satanás, eu vou deixar a coisa ficar ruim, vou me fechar atrás de um orgulho, de uma soberba, de um sabe? Gente, eu comentei com vocês da mulher que deixou o gás ligado em casa, do marido que deixou o gás em casa só para punir a mulher. E às vezes acontece isso. Vou passar, não vou ver, sabe? Tipo assim, quero ver até onde vai. Só defenda. 1 Pedro, sejam sóbrios e vigiem, o diabo, inimigo de vocês, anda ao redor como leão rugindo, a quem possa devorar. Resistam, e peguei esse ponto aqui, porque essa palavra resistir aqui, resistam firmados na fé, que é a palavra antiteme, eu tenho ela lá na frente de novo, né? Que é se colocar contra, se posicionar contra, opostamente, ficar de pé. E não é apenas ficar contra, é ficar de pé, se levantar, é se pronunciar e dizer, eu estou aqui, cara. Quem é que está contra? Sou eu. Lá em Ezequiel, Deus diz assim, eu procurei um homem que estivesse de pé na brecha. Um homem que eu pudesse identificar. Procurei alguém que eu pudesse identificar. Vou só usar como exemplo, o exemplo comum aqui. A gente orou aqui, fez bastante movimento aqui em oração para as coisas, e fizemos uma reunião aqui para levantar recursos e tudo. Mas, num determinado momento, o pastor Ivanildo levanta com a Mari e diz, a gente vai plantar primeiro movimento, plantar o caldo. Foram eles que plantaram, gente. O caldo, todo o movimento aí do caldo, refrigerante, o suco, tudo, eu aproveitei para descansar.
Se eles não se levantam, a gente poderia passar 500 anos orando aqui. Alguém levanta e Deus brada. Então, é se apresentar. Estou aqui, sou contra, eu não quero mais. Sabe o que? Uma das frases famosas de Miles Monroe, ele diz assim: você foi chamado para resolver aquilo que te incomoda. Aquilo que te incomoda, você foi chamado por Deus para resolver. Declarar vigorosamente a própria convicção pessoal, suportar ardentemente sem desistir. Convicção pessoal, isso é muito importante. Convicção, num tempo onde as pessoas estão covardemente se excluindo de responsabilidades. Por que você acha que nós estamos com grandes problemas hoje nos casamentos? Porque os homens não querem mais ser homens. Mesmo os homens, os héteros, não querem ser. Como, pastor, não querem ser? Porque não querem assumir responsabilidade. Não querem responsabilidade com família. Nós nunca tivemos tanto homens acima dos 30 dentro de casa vivendo com os pais. É uma geração covarde. Não querem responsabilidade. E aí os que assumem, ou seja, que partem nessa direção, têm dificuldade de se encaixar, de assumir, de se posicionar. Tem dificuldade. Que, não, mas a mulher não faz isso, a mulher não faz aquilo, a mulher não faz aquilo outro. Não, é o homem, Deus diz, a Bíblia diz assim, o homem nasceu por causa de Deus e a mulher por causa do homem. A mulher é cooperadora da liderança do marido. Se ele não tomar a frente, ele não pode culpar ela de não ter tomado. E se ela tomar e as coisas não funcionarem, ele também não pode culpar ela de ter tomado. Porque ele negou a natureza para a qual ele foi criado, ser um líder. Aí não funciona a autoridade dentro de casa. Aí não funciona, que até o cachorrinho manda. Até o cachorrinho. Então, declarar vigorosamente a própria convicção pessoal, suportar sem desistir, continuar, avançar. Alguns anos atrás, na verdade, 2 casais, aconteceu isso lá no Pimenta com 2 casais, nenhum dos 2 frequenta a nossa igreja, um nunca frequentou, na verdade. Ele ia lá, mas não era membro da nossa igreja. E o outro frequentou um tempo. Mas os 2 pediram para mim falar com as esposas. Né? E um dia lá na casa deles, conversar com as esposas. Aí eu fui na casa dele, e o outro, a esposa foi na igreja. Ela falou: sabe por quê, pastor, eu não venho para essa igreja? Porque o meu marido não sabe o que quer. Um dia ele está aqui, outro dia ele está ali. Eu não vou ficar de porta em porta indo para lá e para cá. Não sei quantos dias ele vai ficar aqui com o senhor, e ela estava certa. Ele disse: não, a gente já mudou de casa bastante, até mudar de casa é ruim. Quanto mais ficar mudando de igreja. Então, uma convicção, falta de certeza, produz ineficácia na autoridade. Olha aí, o ímpio foge sem ter quem o persiga. Ah, é 28:1. É verdade. Por que está 10 ali, né? É verdade, é o 28:1. Hã? É porque, na verdade, a tela virou. Está espelhado, gente. Mas os justos são corajosos como o leão. Tem um vídeo na internet, depois você olha, se bem que eu gosto de assistir no canal Brasil, lá, é o 1 e o vírgula alguma coisa, passa só sobre natureza, né? Então eu sento lá, fico 2, 3 horas lá assistindo. Os gnus, as leoas cercam os gnus, mas os bichos passam girados, numa velocidade de 50 por hora, mas é muito rápido, 50, 70 por hora. E aí as leoas ficam esperando diminuir a velocidade para entrar, gente, e ficam ali só preparadas, né?
duas cercou lá. E elas estão ali só preparadas. Vem um leão de trás. O cara vem de trás, gente. Está passando aquela multidão de gnus voando. Ele vem assim. Entra no meio. Sai arrastando. Meu Deus, é assim que eu quero ser? É assim. Inferno está... Vem cá, cola aqui. É essa posição dos filhos de Deus, está aqui, ó. Os justos são corajosos como o leão. O leão não brigou, não chegou na leoa e deu um tapinha. Levanta a cauda. Vai lá, rapaz. Caça. A leoa é a caçadora. Você sabe disso. Mas ele viu o risco iminente de uma se jogar lá. Ele disse, aí é para macho. É para macho, é para líder. É para autoridade. E ele, pum, já garra o gnu e já sai de lá de dentro arrastando o bicho. E a manada segue viagem. Uns crentes fracos, cara. Frágeis, mole. Meu Deus. Misericórdia. É. Eu não vim aqui para brincar, não. É verdade, gente. Nós estamos passando... Está difícil, é uma geração muito ruim, mas onde começou isso? O pastor foi lá fora? Não. Foi dentro da igreja, a mensagem. As bases foram corrompidas e aí isso se difundiu para o lado de fora. Isso se difundiu para o lado de fora. Conselho de pastores, que pessoas não precisam lutar pelo casamento, não. Não tem problema. E aí eles também casam 2, 3 vezes e está tudo bem. Não luta pela família, não luta pelos filhos. Eu já disse para ele, se ele quiser Jesus, bem, se ele não quiser Jesus, faz o papel dele que eu estou fazendo o meu aqui. Por que temos dificuldade para atuar como autoridade? Falta de fé persistente. Segundo, desconhecimento dos termos da justiça. É outro ponto. Guarda isso aí, gente. Você não é justo pelo que você faz. É importante vocês terem isso. Não é pelo que não tem o que você possa fazer que te torne mais justo do que você já é. Você tem que aprender a viver a justiça, essa nova vida, sabe? Como o Rodrigo ministrou aqui, ele nos transportou do reino das trevas para o reino do Filho do seu amor. É um transporte, ele te colocou lá, agora vai aprender a viver nesse outro reino. Vai aprender a viver como um vencedor. Eu coloquei de novo aqui, você não é justo pelo que você faz. Mais uma vez, você não é justo pelo que você faz. Você estava assim, né? É isso aí, para vocês entenderem. O desconhecimento dos termos da justiça produz essa dificuldade para atuarmos em autoridade. Para atuarmos em autoridade. Lembra que o Marcos falou, e eu tentei comentar aqui sem falar que foi ele, mas ele com desprendimento falou, ele, no começo da conversão dele, estava lá no samba desviado e o cara ficou endemoniado no meio do salão e fecharam a porta e aquele cara começou a se debater, como se fosse um ataque epilético, mas dando soco no chão. E aí apareceu vários desviados, né? Ele junto. Entendeu? Então, para a gente entender, você não é justo pelo que você faz. Esse posicionamento de justiça, gente, o diabo tem que saber que mesmo que você falhou, vamos lá, ele tem que saber que mesmo que você falhou, você sabe quem você é. Porque a operação do poder de Deus é regulada pela fé, pela crença. Você sabe quem você é. Então você se posiciona. Não é? Você foi feito justiça. É uma obra de Deus. É uma obra de Deus. Totalmente de Deus. Ele te fez justiça. 1 Coríntios 5, 21 diz assim: Deus tornou o pecado por nós, aquele que não tinha pecado, para que nele, em Cristo Jesus, fôssemos feitos ou nos tornássemos justiça de Deus. Nele. Se você está nele, você precisa ter essa tranquilidade, resolver esse problema de uma vez por todas. Resolva.
Portanto, ninguém será declarado justo, em Romanos 3:20. Ninguém será declarado justo diante dele baseando-se na prática da lei, na obediência da lei, ou do legalismo, ou do paganismo. Pagão é pagar para ter, não é? Ninguém, no nosso caso, que a obediência da lei é para o judeu, mas para a gente é o nosso legalismo, aquilo que a gente faz para tentar ser justo. Ninguém será declarado justo diante dele, baseando-se em obediência da lei, pois é mediante a lei que nos tornamos plenamente conscientes do pecado. Por quê? Porque quando nós tentamos fazer alguma coisa para merecer, a gente vê que sempre falta, está sempre faltando alguma coisa, nunca está completo, nunca está bem feito. Aquela sensação de, cara, eu queria servir melhor, poderia melhorar, como foi uma benção, mas foi perfeito, cara, poderia melhorar. Essa sensação de justiça, tentativa de realização da própria justiça, mas agora se manifestou uma justiça que provém de Deus. Você vê que não é a justiça da lei, uma justiça que provém de Deus, independente da lei, não mais dependendo da lei, não é? Da qual testemunham a lei e os profetas, ou seja, a lei e os profetas apontavam para essa justiça que haveria de vir. Eles apontavam para essa justiça. Então, na própria lei, havia o entendimento de que ela tinha um prazo de validade. E aí Paulo escreve, porque o fim, o objetivo, o propósito da lei, o fim da lei é Cristo para a salvação do que crê, agora pela fé, não é? Justiça de Deus mediante, por meio da fé em Jesus Cristo, para todos os que creem, não apenas para os que praticam alguma coisa, para todos os que creem. Não há distinção, pois todos pecaram e estão destituídos ou foram destituídos da glória de Deus. Todos pecaram, não é? Sendo justificados gratuitamente. Isso é muito legal, não é? Gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que é em Cristo Jesus. Gratuitamente, porque num pensamento rápido, eu posso tentar fazer alguma coisa e dizer, cara, é gratuito, quem faz alguma coisa é melhor ainda, né? Quem, sei lá, imagine que vocês saem daqui, aí descem aí, estão dando picanha de graça aqui. Você passa aí no açougue, ali no Rio Pequeno, cara, estão dando picanha de graça. Todo mundo que passa lá recebe uma peça de picanha. É uma peça por casa. Aí o cristão vai lá e divide a casa dele em 3 pessoas. Deve ser do inferno, né? Está dando de graça, pica uma peça por casa. Aí a pessoa vai com o dinheiro e diz, cara, está de graça, mas não é justo, o cara está fazendo um trabalho desse e não tem nada. Aí vai lá e recebe a picanha e diz, ó, aqui ó. É isso que a igreja às vezes faz. Pensa que pode dar um retoquezinho. O ser de graça, o receber pela graça, é uma posição de humildade. Porque eu reconheço que todo o trabalho, todo o custo, foi por conta de Deus. Eu não vou tentar pagar nada, até porque não me foi passada uma matemática das custas. Então qualquer coisa que eu tente apresentar, não significa nada. Todo o trabalho foi por conta dele. É humildade. É chegar na fila com humildade e dizer, cara, muito obrigado, de verdade. Hoje vou comer picanha, e vou me alegrar no que você está fazendo. Muito obrigado. Tem muita aí? Tem muita, cara. Tá bom, então eu vou chegar lá, vou anunciar para os meus vizinhos, desce lá que tem picanha de graça. Vou encher o carro e vou trazer. Para que as pessoas vejam o quanto você tem sido bom nessa região. É isso, é por isso. Entendam isso. Para isso, não importa quantos anos de crente você tem. Porque um filho menor é tão herdeiro quanto o maior. Sendo assim, se o inferno quiser botar banca no que é seu, manda ele para o inferno de novo.
Não tem maior ou menor. É saber quem você é. Ah, mas eu tenho 50 anos de igreja, são os piores. Não, tem maior, tem mais velho ou mais novo. Acabou isso de verdade, gente. Acabou isso. Filho de Deus não tem que se explicar para o diabo. Não tem que se explicar. Ah, errei. Sabe, o Martinho Lutero teve um sonho. E diz que ele sonhou que o diabo chegou para ele, acusando ele, trouxe uma lista de pecados. No sonho dele. Mas uma lista. Foi falando, e quando terminou aquela lista, falou, você praticou ou não praticou todos esses pecados? Aí ele falou, cara, está errada essa lista. Aí o diabo se ausentou, depois voltou, no mesmo sonho, voltou com mais alguns itens. Realmente estava errado, estava faltando isso aqui. Ele disse, aí sim, agora está completo. Agora escreve aqui embaixo, ainda falta uma coisa, escreve aqui embaixo, ó, o sangue de Jesus me purifica de todo pecado. E é claro, acabou a conversa para o diabo. Uma frase só resolve toda a sentença. Então, para vocês entenderem que filho de Deus não tem que se explicar para Satanás. A única explicação é, cara, realmente, eu tenho muita coisa pelo caminho para acertar com o meu pai, tratar com o meu pai. Quanto a você, seu lugar nem tem, porque Jesus tomou a chave da sua casa. Nem tem. Por enquanto, o inferno está te esperando. Entendam? Se você pecou agora, você pode resolver com seu pai. Ah, pequei, pastor. Se você pecou, agora, na verdade, se você pecou, agora você pode resolver com seu pai. Antes não. Antes tinha que ficar batendo papo com o diabo. Seu diabo. Né? Mas agora pode parar. Meus filhinhos, olha o que João diz. Escrevo-lhes estas coisas para que vocês não pequem. Se, porém, alguém pecar, temos um intercessor junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Aleluia! Diga graças a Deus por isso, gente. Porque nós falhamos. Nós falhamos. Tem pecado que a gente vê claramente que foi um pecado. Claramente. Tem coisa que a gente faz que... Às vezes a gente está numa conversa tão boa sobre a vida dos outros, que bem no meio você percebe aquela sensação de inferno dentro de você, aquele comichão, sensação de fogo. Estranho, né? Fogo estranho, que te entristece. Está aqui, ó. Temos Jesus Cristo justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados e não somente pelos nossos, para que você não ande condenando e nem acusando ninguém. Pelo contrário, anuncie da picanha, de graça, pelos pecados de todo mundo. Para que a gente fale da picanha. Por que temos tanta dificuldade? Primeiro ponto, vamos repassar aqui, porque a gente vai parar, não vamos seguir não. Já são 20 minutos. Falta de uma fé persistente e intensa, guardem isso. Desconhecimento dos termos da justiça, guardem isso, você não é justo pelo que faz. E o terceiro e último, que é a área de sentimentos, as grandes vitórias que o inferno ainda alcança sobre os cristãos na área dos seus sentimentos. Nossa, gente. Eu nem vou entrar aqui porque é um culto inteiro. Toda a mensagem da semana que vem vai ser sobre isso. Vamos falar sobre essa área que tem sido uma área assim, gente. Por quê? Porque nós temos grande dificuldade. Porque onde é que o orgulho atua? Atrás da cortina dos sentimentos. Onde é que a soberba atua? Atrás da cortina dos sentimentos. Tudo atrás da cortina dos sentimentos. Quando eu sinto alguma coisa, de acordo com aquilo que eu sinto, eu dou vazão, dou espaço para uma manifestação de algo. Por exemplo, se eu me chateio com a minha esposa, e os nossos sentimentos dão
nossas emoções dão uma fluída, imediatamente um orgulho vai se levantar, eu dou vazando para o orgulho se levantar, e aí eu não voltar, não pedir perdão para ela, não me reaproximar dela. E aí eu começo, dentro desse campo, é um campo diferente do campo do perdão e do amor, porque nesse campo onde eu me afastei, recuei para dar espaço ao orgulho, tem vários pensamentos de fracasso e de derrota que são provenientes, próprios de um orgulho. São próprios. Pensamento de um casamento ruim, pensamento das fraquezas da Cláudia, pensamento, sabe, de fracassos na vida, começa a ter medo do futuro, e começa tudo nesse campo, gente. No momento em que, cara, eu paro, reflito, opa, esse é o lugar errado. Eu abro essa cortina das emoções, dos sentimentos, passo para o outro lado de gata, me perdoe. Agora é uma decisão, não tem a ver com sentimento. Eu venci essa cortina, e às vezes a cortina não tem rachadura. Você tem que levar ela no peito. Sabe, imagine aí, você tentando avançar numa cortina, ela está aí, mas você está arrastando ela, e aí você fala, me perdoe. Quando eu falo, me perdoe, a cortina desaparece, vai para trás de mim, Satanás, e está a Cláudia ali. Amém, vamos resolver. E a gente quebra, desce o cacete, né? No inferno, em tudo aquilo. E na mesma hora, a ideia de futuro abençoado ressurge, tudo estava ali, mas foi separado por um sentimento, uma emoção momentânea. Põe em risco tudo. Põe em risco tudo. De uma hora para outra. Então, é uma área que a gente tem que conversar um pouquinho mais, tem que descer mais um pouquinho mais, se aprofundar um pouquinho mais. Por quê? É onde o diabo rouba. Porque uma pessoa, eu conversei com um menino sobre a criação do filho dele, ele falou assim, pastor, como é que eu vou usar autoridade sobre o meu filho se eu estou vivendo desse jeito? Tem sim uma base de fatos, mas o certo não pode ser negligenciado, por quê? Por causa de outra coisa. Você não pode negligenciar seu filho que está crescendo agora porque você está andando errado. Se fortaleça, procure ajuda para se fortalecer, mas mesmo assim, enquanto isso, senta com teu filho, cara, não deixa de usar seu papel de pai. Você vai abandonar o seu filho, vai deixar ele viver de qualquer jeito, porque você está se sentindo culpado e arrazoado, e porque fez isso, porque fez aquilo. Se posicione, cara. Comece a se utilizar do que é certo e ele começa a se expandir na sua vida. Senão você está morto, você vai destruir o teu filho, e no futuro teu filho vai ser tal qual o pai. Andando por sentimento, por emoções. Então é uma área que a gente precisa muito lidar, gente. Porque existe sim uma realidade oculta, invisível, sempre em volta da gente. O diabo anda ao derredor. Quando eu recuo, olha só, não dê lugar ao diabo, e a ideia lá é não tirar o pé, não sair de onde eu estou. Quando eu recuo, quando eu tiro o pé, claro, nenhuma ideia do verso é de avançar para dar o lugar que ficou atrás para o diabo, né? Na verdade, é sempre de recuar. Quando eu recuo, eu entro para um outro mundo, que é o mundo das emoções e dos sentimentos, onde várias ideias diferentes vêm na minha cabeça ou na sua cabeça, que vai tentar te invadir. Aqueles combates de que, cara, várias ideias, coisas que lá do inferno, do calabouço, começa a combater contra você. E se você não se posicionar, por que você acha que Paulo diz assim, gente, não deixe o sol se pôr sobre a sua ira? Por quê? Porque a ira descortina no teu coração, na tua mente, várias ideias malignas. Então ele diz, você não pode dormir com isso, isso não pode tornar-se algo que dorme junto com você, que compartilha com você. Porque de um dia para o outro, você pode se firmar tão terrivelmente numa dessas ideias, que nunca mais você volta, vai tomar decisões totalmente baseadas nisso, todas as decisões do futuro, e o teu destino está destruído. Então ele diz, não deixe o sol se pôr sobre a tua ira, resolve imediatamente. Ah, pastor, mas eu não consigo, eu sou assim. Claro que consegue. Jesus estava sendo cravado numa cruz e pediu para o Pai perdoar aqueles caras. Estevão estava sendo apedrejado e pediu para o Pai perdoar os caras. Mas era Jesus, pastor, e Estevão? Pediu para perdoar os caras.
Paulo estava prestes a perder a cabeça e ele diz assim, é porque chegou o meu momento, gente. Só vou porque chegou o meu momento. Ou eles estão me fazendo um favor. Ele estava lá tentando pregar para os caras, convencer os caras. Mas não era convencer os caras para não matá-lo. Era convencer os caras de receber Jesus. Porque ele sabia, chegou o meu momento. Então é importante a gente captar isso. Porque as grandes vitórias que o inferno alcança sobre os cristãos é nessas áreas de sentimentos, das emoções, sabe? E ele confunde as nossas percepções e você fica com a percepção maculada e você não sabe o que quer. Aí às vezes você encontra uma pessoa e ele vai para onde? Eu não sei. Mas o que foi? Eu não sei. De repente deu uma confusão na cabeça. Aí está aí, ó. E Satanás só fazendo o que quer, porque a Bíblia diz que o justo, ele é violento. Quando ele para, ele sabe o que quer. Onde você vai? Vou para cá. Onde você vai? Vou para cá. Vou em frente. Ou então vou dar um tempo aqui. É isso que... Vamos ficar de pé, gente. Vocês vão encerrar com a música? Desculpa.